Pensar sobre a finitude é então pensar sobre o existir e suas angústias. Como é o nosso existir? Martin Heidegger, o criador do conceito de ser aí, ele nos faz pensar em alguns modos de existência. E ele também foi um filósofo que nos fez pensar bastante sobre esse horizonte da morte na existência humana. Vamos pensar nos modos de existência propostos por Heidegger. O primeiro deles é o ser em si. O ser em si é o ser que está fazendo o que está fazendo, imerso no que está fazendo, envolto no que está fazendo. Muitas das nossas atividades cotidianas são assim. Nós estamos fazendo e enquanto fazemos, nós fazemos e pensando no que é necessário para fazermos. O Heidegger, ele dá o exemplo de alguém que martela, alguém que está, por exemplo, construindo um móvel. Aí vai, martela, martela, martela. Onde está a nossa consciência quando martelamos? A nossa consciência está no martelo, a nossa consciência está no prego, a nossa consciência está no contato do martelo com o prego. É ali que o nosso ser está. Vamos imaginar alguém que mergulha na água para nadar. Onde está a consciência? A consciência está no mergulho, a consciência está imersa na água. Vamos imaginar alguém inspirados no toquinho que pinta um quadro. Onde está a consciência? No pincel, na tinta que vai formando desenhos na tela. Esse ser imerso no que está fazendo, envolto no que está fazendo, é o ser em si. Se a gente for prestar atenção, muitos animais também fazem coisas envoltos no que estão fazendo. Vocês sabem que nessa quarentena, agora na minha casa, tem uma gatinha, né? Tanto que ela tá aqui do meu lado agora. E essa gatinha é um grande exemplo do ser em si. Quando ela encontra uma tampinha de garrafa, eu não encontro mais nenhuma tampinha de garrafa na minha casa. Por quê? Porque ela pega a tampinha e fica totalmente absorvida na atividade de jogar tampinha, buscar tampinha, chutar tampinha, levar tampinha. Ela fica ali. Quando você vê, a gatinha está totalmente envolta na aventura que é caçar a tampinha. Eu não consigo imaginar o que a gatinha imagina, mas eu consigo perceber que ela está completamente envolvida na tarefa de caça à tampinha. E nós, humanos, não somos muito diferentes, porque afinal de contas, às vezes a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, vai e faz, e enquanto está fazendo, e é ali que está concentrado o nosso ser. Mas diferentemente da gatinha, do ser em si, da gatinha, que quando está brincando está totalmente envolto no brincar, no ser humano existe uma consciência de si. Não só uma consciência do que se faz, mas uma consciência de si fazendo. Vamos voltar no exemplo do Heidegger, de alguém que martela um móvel. A pessoa está lá martelando, martelando, martelando. Se ela se distrai, pá! Bate, machuca o dedo. Ou então tá lá martelando, martelando, martelando e pá! Dá errado, uma tábua solta, desmonta tudo que foi martelado até então. Isso remete à angústia, né? Aquilo que a gente está fazendo nos contraria, aquilo que a gente está fazendo desmonta, né? Sem pedir licença, muda a nossa vida, como diz Toquinho. E aí é a hora, geralmente, que a gente pensa assim: por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Ao invés de estar consciente do fazer, nós também estamos conscientes do para o que fazer, né? Então, se eu estou lá dirigindo na estrada, eu estou dirigindo, aí eu preciso olhar as placas, eu preciso acelerar, frear, mudar a marcha, ultrapassar. Isso é a consciência em si, né, do dirigir.
Enquanto eu dirijo, eu estou consciente do dirigir, mas eu também posso estar consciente do para onde. Para onde estou indo? Só que nem sempre a gente sabe para onde a gente está indo. Às vezes a gente sabe para onde está indo, mas vê que não é bem para lá que as coisas estão acontecendo. Como na música, né, dos Engenheiros do Havaí, nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Então, muitas vezes essa nossa consciência do para onde é contrariada. Ainda assim, o ser humano, ele tem muito esse senso de propósito, esse senso de finalidade. Eu não penso apenas no que eu estou fazendo, eu penso a mim mesma fazendo. E eu penso a mim mesma fazendo o que eu faço para o quê? Certo? Então, enquanto eu escrevo um texto, eu estou consciente de escrever o texto. Como que eu chamo esse estado de consciência? Eu chamo de ser em si. Uma letrinha que vem para outra, que vem para outra, dá um espaço, ponto final, pula a linha. Esse é o ser em si. Mas além de estar consciente de escrever, eu posso estar consciente de mim mesma escrevendo. E além de estar consciente de mim mesma escrevendo, eu posso estar consciente do para o quê? Para quem escrevo? Com que propósito? Com que finalidade? Certo? Esse é o ser para si. O ser que pensa no que faz é o ser em si. O ser que se pensa fazendo e se pensa fazendo com tal propósito, tal motivo, tal finalidade, é o ser para si. A diferença então do ser em si, do ser para si, é a consciência de si mesmo fazendo. E aí, Marcela, por que você está nos dando essas definições numa aula sobre finitude? Porque Heidegger nos lembra que se nós somos seres conscientes de nós mesmos, nós não somos seres que apenas têm consciência que fazem, mas também conscientes de si fazendo e conscientes do propósito, da finalidade. Nós somos os únicos seres com consciência de que tudo isso que nós fazemos um dia acaba. Tudo isso que nós fazemos um dia termina. Tudo isso que nós fazemos, ter consciência de nós, ter consciência de si, é ter consciência também de que um dia eu morrerei. Não só eu morrerei, mas as pessoas que eu amo morrerão. Eu morrerei, as pessoas que eu amo morrerão. Coisas que são importantes para mim acabarão. Momentos que são especiais para mim acabarão. Bichinhos também têm fim. Então a gente tem consciência do fim. E a consciência do fim é muito angustiante. A consciência do fim pode ser bem-vinda quando a gente está em um momento difícil, porque afinal de contas a gente pensa que esse momento difícil pode acabar. Mas em grande parte das vezes essa consciência do fim nos perturba, nos aflige, nos atordoa ou até mesmo nos revolta. O que a gente tem discutido nas aulas anteriores sobre o sentido da vida ou sobre a falta de sentido, sobre não haver um sentido pronto, um sentido dado, tem muito a ver com a finitude. Porque afinal de contas, nós humanos, tendo consciência de si, temos consciência de que acaba. E se acaba, por que existe? Né? Tem um trechinho do Vinícius com o Toquinho, vou colocar a música abaixo para vocês conhecerem. Olha, o Toquinho tá super presente na aula hoje. Coloco a música abaixo para a gente pensar sobre ela também. Ele diz assim: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. E então pergunto a Deus, ó meu amigo, se foi para desfazer, por que fez?
Então a gente tem essa revolta, né? Se é para acabar, por que que começa? Se é para acabar, por que que a gente se envolve tanto sabendo que termina? E talvez a resposta esteja: a gente se envolve tanto porque termina. A gente se envolve tanto porque a gente sabe que aquele é um momento, e viver aquele momento é a chance que temos de vivê-lo, porque aquele momento terminará. Porque afinal de contas, tudo acaba. Existe uma outra música do Chico Buarque em que ele vai falar assim, né? Para onde vai o meu amor quando o amor acaba? Né? E a gente vai se perguntar, me diga, por favor, né? Porque tudo começou quando tudo acaba. Então vou colocar essas duas músicas sobre fim e sobre a nossa indignação com o fim. Para o existencialismo é essa nossa consciência do fim, é essa nossa consciência de que acaba, que faz. Se o que existe acaba, qual é o sentido do que existe? Então, por termos consciência do fim, nós também temos consciência da possibilidade ou da impossibilidade de criarmos sentidos para o que existe antes de que termine, apesar de que terminará, ou talvez devido ao fato de que, sem dúvidas, terminará.